Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mergulho Profundo. Hoje o tema é para cardíaco teórico, a carta, o divã e a desconstrução, o duelo Lacan-Derrida e seus desdobramentos. A gente vai passar pelo Lacan lendo a carta roubada do Poe, pelo Derrida respondendo em Le Facteur de la Vérité, pela Barbara Johnson entrando no meio da briga com uma elegância cirúrgica e, claro, pelos Slavoj Žižek aparecendo para defender Lacan, com o Hegel, com o Real, com o Gozo, com o MacGuffin e, se deixarem, até com Wagner. Comigo, como sempre, estão duas convidadas de luxo. A doutora Gabi, psicanalista lacaniana, médica muito prática e direta, e a doutora Silvia, médica e psicanalista também, mas com aquele olhar mais contemplativo, que gosta de ir cavando o porquê por trás de tudo. Bem-vindas. Obrigada, Jonas. E já vou começar dizendo, não é qualquer carta, né? A carta roubada vira, nas mãos do Lacan e do Derrida, quase um campo de batalha sobre o que é linguagem, o que é verdade e o que é sujeito. E não é um detalhe que esse duelo se dá na França do pós-guerra, entre os anos 50 e 70. De um lado, temos o Lacan estruturalista, uma releitura de Freud via Saussure e Jacobson. A fórmula: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O seminário sobre A Carta Roubada, de 1956, que depois entra nos Écrits, em 1966, abrindo o caminho da psicanálise estruturalista. Do outro lado, entrando em cena nos anos 60 e 70, aparece o Derrida desconstrutivo, Gramatologia, a escritura e a diferença, ambos de 1967. A crítica à hierarquia, fala, escrita, e uma desconfiança radical de qualquer significado último, de qualquer verdade por trás do texto. Então é o Lacan de um lado, com seu "o significante manda na jogada", e o Derrida do outro, dizendo mais ou menos, calma, não tem esse último sentido tão garantido assim. Exato. E a coisa esquenta mesmo em 1975, quando Derrida publica Le Facteur de la Vérité, que em português aparece como o carteiro da verdade ou o forneador da verdade, justamente para cutucar com bastante precisão a leitura lacaniana da carta. E tem um detalhe histórico saboroso. Como lembra o Rabaté, ali pelos anos 60, ainda era possível circular entre Lacan e Derrida, frequentar os dois campos sem culpa. Mas, nos anos 70, aparece um racha. É preciso escolher o seu campo. O Lacan vira uma espécie de polo da psicanálise estruturalista. O Derrida se torna o grande nome da desconstrução pós-estruturalista. Ou seja, a carta do Poe vira quase um teste de Rorschach teórico. Cada um lê e acaba revelando mais sobre a própria teoria do que sobre o pobre do Dupin. Vamos começar então pelo Lacan. Gabi, o que exatamente ele faz com a carta roubada? Porque a impressão é que ele abre o conto como se fosse uma chapa de tomografia da estrutura do inconsciente. É exatamente essa a sensação. O Lacan faz uma operação radical. Ele não se interessa pelo conteúdo psicológico dos personagens. Ele não quer moral da história. Não está pensando, a rainha devia ter sido mais cuidadosa. Ele lê o conto como uma exemplificação da estrutura do inconsciente. O que isso significa na prática? Ele impõe ao conto uma grade estruturalista. Rei, rainha, ministro de e Dupin não são indivíduos, são posições numa estrutura. A ênfase recai nas permutações, nas trocas de lugar da carta. Ele lê o enredo como automatismo de repetição freudiano. Automatisme de repetition. Primeira cena, o ministro rouba a carta da rainha. Segunda cena, o Dupin rouba a carta do ministro. É uma repetição invertida, um circuito que se repete comandado pelo significante. E aí entra o ponto crucial. Para o Lacan, o conteúdo da carta não importa. A carta permanece fechada. O leitor nunca sabe o que está escrito ali. Portanto, o significado específico é irrelevante. O que importa é a função da carta como significante puro, algo que circula e estrutura o campo. O conto vira uma alegoria do significante. Então ele está basicamente dizendo, tanto faz se é uma foto, uma confissão ou uma receita de bolo. O importante é que ela circula como um objeto que organiza a posição do sujeito. Perfeito. E é aí que ele formula a máxima que vai causar toda a guerra.
Uma carta sempre chega ao seu destino. Só que, cuidado, ele não está falando dos correios. Não é toda carta postada chega bonitinha ao destinatário. É outra coisa. Uma vez colocada em circulação, um significante sempre cumpre sua função na estrutura simbólica. Mesmo se perdido, escondido ou equivocado, ele produz efeitos. De algum modo, o destinatário simbólico é alcançado. Geralmente de forma inconsciente, deslocada, indireta. E isso tem várias consequências. Primeiro, o primado da ordem simbólica, as contingências empíricas. Perdi, escondi, rasguei. Não anulam o fato de que o significante circula na estrutura. No conto, apesar dos desencontros, a carta termina de volta com a rainha, o que ilustra essa necessidade estrutural. Depois, a questão da verdade e do falo. Embora o Lacan diga que o conteúdo da carta é vazio, ele acaba preenchendo esse vazio ao final. A carta passa a figurar o falo, significante da falta, castração. Ela encarna a verdade oculta do desejo e da sexualidade no conto. E, por fim, as posições subjetivas. A rainha como sujeito que perde o segredo, o rei como sujeito ignorante, o ministro como sujeito astuto que detém provisoriamente o significante mestre, e o Dupin como aquele que se coloca no lugar do grande outro, reintroduzindo a ordem simbólica. E o Lacan, claro, se identifica com o Dupin, o analista como detetive que reposiciona o significante. Clinicamente, a máxima "a carta sempre chega ao seu destino" ecoa na ideia de que sintomas, sonhos e atos falhos são mensagens que chegam, cedo ou tarde, ao lugar que lhes cabe. Isso dá ao analista uma certa confiança na direção da cura. O inconsciente insiste. O recalcado retorna. Então, se eu trago isso para um consultório, é quase como se o Lacan dissesse: olha, o paciente pode não saber, pode negar, pode racionalizar, mas a mensagem do inconsciente vai dar um jeito de aparecer. A carta vai bater na porta. Sim. E justamente esse otimismo estrutural, essa confiança de que há uma verdade estruturante, por exemplo, o falo, a castração, é exatamente o que o Derrida vai atacar. Vamos então para o contra-ataque. Silvia, o que o Derrida faz com essa frase? Uma carta sempre chega ao seu destino. O Derrida mira exatamente nesse ponto. Em Le Facteur de la Vérité, 1975, ele monta uma crítica em vários níveis. Primeiro, destino versus destinerrância. Ele recusa a frase lacaniana como se fosse uma espécie de predestinação metafísica. Sempre chega. Ele observa: cartas se perdem, são desviadas, roubadas, nunca entregues. E aí cunha o conceito de destinerrância, destinerance. Não é só, às vezes não chega, pertence à estrutura da carta poder não chegar. Logo, mesmo quando chega, ela é atravessada por esse poder não chegar, por essa deriva interna. Depois, vem a crítica ao falocentrismo. O Derrida acusa o Lacan de reinstalar uma metafísica da presença. A carta, igual falo, igual a verdade da castração, ou seja, um significado transcendental por trás do texto. Ele ironiza. No fim, o Lacan fica muito perto de leituras como a da Marie Bonaparte, que também traduz tudo em símbolo sexual. A crítica é que o Lacan fecha o texto num centro de sentido, o falo, e sufoca a riqueza polissêmica do conto. Em seguida, ele questiona a indivisibilidade da letra e a materialidade da escrita. O Lacan fala da carta como algo incortável, um significante indestrutível. O Derrida responde que isso é uma idealização, porque a escrita, qualquer letra, é por natureza fragmentável, iterável, deslocável. Essa indivisibilidade é uma idealidade, não uma materialidade real. Ele também retoma a oposição voz versus escrita, a crítica ao fonocentrismo. O Derrida observa que o Lacan privilegia os diálogos, as falas, e praticamente ignora o papel do narrador que conta a história. Com isso, o Lacan repete a velha hierarquia, fala viva, escrita morta. O Derrida quer justamente revalorizar a escritura, com seus jogos, seus restos, suas falhas. Por fim, ele propõe a desconstrução como ética da leitura. Enquanto o Lacan parece buscar a verdade do sujeito via estrutura, o Derrida propõe uma ética de não fechamento. Não impor um sentido último.
escutar as fissuras, os equívocos, as aporias. Em termos clínicos metafóricos, seria a ética de sustentar o não saber, de não supor um significado final garantido. Então ele está dizendo algo como: Lacan, você prega que o significante é vazio, mas no fim, enfia um falo lá dentro e diz: pronto, esse é o sentido último. Você promete abertura e entrega um fechamento de manual. É isso. E o Derrida ainda acrescenta: você diz que a carta é incortável, indivisível. Mas essa indivisibilidade não existe em lugar nenhum concreto. Ela é um ideal regulador, não uma realidade material da escrita. E mais, o Derrida está menos preocupado em provar que o Lacan está errado e mais interessado em mostrar os pontos cegos da leitura lacaniana, aquilo que ela não consegue reconhecer sobre si mesma. Deixa eu ver se eu consigo organizar isso como se fosse um quadro comparativo falado. Vocês me corrigem. Sobre a carta/letra. Para o Lacan, é significante puro, estrutural, quase indivisível. Para o Derrida, é escrita material, fragmentável, sempre sujeita ao extravio, destinerrância. Sobre a verdade. Para o Lacan, no fim, a carta representa o falo, a castração, uma verdade estruturante. Para o Derrida, não há significado transcendental, tudo é jogo de significantes, différence, disseminação. Sobre a repetição. No Lacan, é repetição estruturada, automatismo de repetição, retorno ao mesmo lugar simbólico. No Derrida, cada repetição produz diferença, o circuito nunca se fecha totalmente. Sobre o sujeito. Para o Lacan, o sujeito é estruturado pelo outro, ocupando posições numa rede simbólica. Para o Derrida, o sujeito é descentralizado, sempre diferido, sem um lugar final de verdade. E, por fim, sobre a ética e a clínica. No Lacan, uma ética da verdade do significante, seguir as formações do inconsciente para chegar a uma verdade estruturante do desejo. No Derrida, uma ética da alteridade e da escritura, sustentar a abertura, não fechar o sentido, escutar a indecidibilidade. Esse parece um bom quadro. E pensando bem, eu assinaria esse quadro. E você, Silvia? Sim, eu assinaria esse quadro. Eu não a culpo. Parece um bom quadro, mas acrescentaria só uma coisa. O Lacan dá ao analista uma posição mais forte. Ele é o Dupin, aquele que reintroduz a ordem. O Derrida desconfia de qualquer sujeito que se coloque nesse lugar de carteiro da verdade. Ou seja, se o Lacan é tentado a ser o Dupin, o Derrida é aquele amigo chato que chega na sessão e pergunta: você tem certeza de que não está se identificando demais com o detetive? Agora entra uma terceira voz nesse duelo, Barbara Johnson. Silvia, quem é ela e o que ela faz nesse debate? A Barbara Johnson é crucial aqui. Ela é uma crítica literária norte-americana, ligada à chamada Yale School, tradutora importante do Derrida para o inglês, e autora do ensaio The Frame of Reference, Poe, Lacan, Derrida, 1977, que é quase o ponto alto desse debate. O movimento dela é muito elegante. Ela não tenta decidir quem está certo, Lacan ou Derrida. Ela mostra que a produtividade está justamente no desencontro entre eles. A frase célebre dela é algo como: não é como Lacan e Derrida se encontram, mas como se perdem que abre espaço para a interpretação. Me parece que o que interessa não é uma reconciliação bonitinha, mas o fato de que cada um, tentando pegar o outro em flagrante, acaba escorregando também. Exato. Ela mostra que cada um repete, à sua maneira, a falha do outro. O Lacan acusa a leitura psicológica tradicional de reduzir a carta a símbolo sexual, mas ele mesmo, ao final, faz a carta igual a falo. O Derrida acusa o Lacan de não respeitar a literariedade, mas ele próprio acaba produzindo uma leitura que também apaga certos elementos. Ela pega a frase "uma carta sempre chega ao seu destino" e mostra como ela é radicalmente ambígua. Essa sentença pode significar várias coisas ao mesmo tempo, incompatíveis entre si. A única mensagem que posso ler é aquela que envio. Onde quer que a carta esteja, ali é o destino. Quando uma carta é lida, ela lê o leitor. A carta não tem destino. Todos nós morremos.
E ela diz: não é uma delas que vale, é o conjunto de leituras, na sua incompatibilidade, que repete a carta na sua forma de leitura da leitura. Em outras palavras, a própria frase lacaniana é atravessada por uma indecidibilidade que o Derrida não explora plenamente. Ou seja, paradoxalmente, quem mostra o quanto Lacan é mais complexo do que o Derrida admite é uma derridiana. Sim, e ela também concorda com várias partes da crítica do Derrida. Ela critica o Lacan por reduzir o conto à ilustração da teoria. Aponta que ele ignora os outros 2 contos de Dupin, que fazem série com a carta roubada. E, principalmente, critica a retirada de cena do narrador, reduzindo a literatura a mero veículo de uma tese. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra que o Lacan, apesar de si mesmo, produz efeitos de indecidibilidade que ele não controla totalmente. E é aqui que entra o conceito que a Johnson desenvolve em The Critical Difference. Desconstruir não é destruir, é desfazer, no sentido etimológico de análise, as forças beligerantes de significação dentro de um texto. A diferença não está apenas entre Lacan e Derrida, mas dentro de cada um deles. Então a Bárbara olha para os dois e diz: vocês estão brigando como se estivessem em lados opostos, mas cada um de vocês é atravessado pelas mesmas falhas, ambiguidades e contradições que denuncia no outro. Perfeitamente. E tem mais um ponto importante. Ela articula isso com o feminismo. O Derrida acusa o Lacan de manter uma economia restrita do falo. A Johnson amplia isso e mostra como essa centralidade do falo tem implicações de gênero e de poder. Nas mãos dela, a desconstrução vira uma forma de crítica feminista. Não se trata só de dizer falo igual a ruim, mas de mostrar como esse eixo organiza silenciosamente toda uma rede de exclusões. E note que ela também critica a própria Yale School como muito masculina. Ela não está de fora, ela se inclui no jogo. E isso é muito derridiano. Não há metalinguagem. Ninguém fala de um lugar puro. Agora vamos aumentar o nível de cafeína teórica. Entra Slavoj Žižek. Gabi, o que é que ele faz com essa frase, uma carta sempre chega ao seu destino? O Žižek faz algo muito interessante. Em vez de simplesmente jogar o Derrida fora, ele diz mais ou menos assim: a objeção do Derrida, e se a carta não chegar, é, ironicamente, uma resposta de senso comum. Ele argumenta que o Derrida está confundindo o circuito simbólico com o percurso empírico da carta. Ele pressupõe que o destinatário está lá antes da carta. Mas, para o Lacan, o destinatário é constituído justamente quando a carta o atinge. A frase-chave que o Žižek usa é: o destinatário se torna destinatário no momento em que se reconhece como tal. Ele retoma a Barbara Johnson, mas com uma torção. Uma carta sempre chega ao seu destino porque o destino dela é onde quer que ela chegue. Quando você olha retrospectivamente, parece que havia um fio secreto ligando tudo desde o início. Tipo a piada que ele adora. Papai nasceu em Manchester, mamãe em Bristol e eu em Londres. Que estranho os 3 temos nos encontrado. Ou seja, olhando para trás, a contingência parece destino. Exatamente. O Žižek organiza a leitura da frase lacaniana em 3 níveis, alinhados com os registros imaginário, simbólico e real. No imaginário, a questão central é o reconhecimento. Ele usa a teoria da interpelação ideológica do Althusser, o grande outro, Estado, nação, Deus, partido, chama alguém. Ei, você aí! E, quando o sujeito se vira e responde, sim, sou eu, ele se reconhece como destinatário. Mas é esse ato de reconhecimento que o torna aquilo que ele reconhece. A ilusão é crer que eu já era pai, cidadão, mulher de bem antes de receber a carta. Na verdade, é a carta que me fabrica como destinatário. Então, sim, a carta sempre chega ao seu destino, porque o destino é produzido retroativamente. A objeção derridiana, e se não chegar? Parte da ilusão de que o destinatário é anterior. E isso tem um eco clínico muito forte. Quando o sujeito em análise diz algo como "eu sempre fui assim", muitas vezes é o resultado de uma retroprojeção. Ele se reescreve a partir da carta que o alcança naquele momento. No simbólico, o Žižek articula várias fórmulas lacanianas. O remetente sempre recebe do receptor sua própria mensagem em forma invertida. O recalcado sempre retorna.
Não há metalinguagem. A dívida simbólica tem que ser paga. A carta chega ao destino quando o sujeito é forçado a assumir as consequências daquilo que colocou em circulação. Não basta dizer, eu não quis dizer isso. A carta, uma vez lançada, produz efeitos que escapam completamente à intenção. Ele usa a figura da bela alma hegeliana. A bela alma se coloca como pura, vítima, lamentando a corrupção do mundo. Finge estar fora da sujeira. A crítica hegeliano-lacaniana é: não, você está implicada. O seu lamento participa da cena que você condena. A carta que você mandou volta para você. E você tem que reconhecer a sua assinatura ali. Na clínica, o sintoma é justamente esse retorno do recalcado. Esse ponto em que a carta simbólica volta. Muitas vezes em forma de sofrimento, de acting, de repetição. Não há um conteúdo recalcado puro antes de seu retorno. Ele só se define na própria forma do retorno. O Zizek radicaliza a frase. Uma carta sempre chega ao seu destino, vira: você não escapa do seu destino. A morte. A carta definitiva é o mandato de morte. A bala já foi disparada. Ela está a caminho. Mesmo que você não saiba quando, o destinatário está garantido. E não é só a morte biológica. É também o encontro com o gozo, jouissance. Esse excesso de vida que invade e desmonta a ordem simbólica. O real não é apenas o nada. É também essa carne pegajosa, a substância vital que extravasa. Em termos freudianos, é a tensão constante entre pulsão de vida e pulsão de morte. O Zizek condensa isso numa fórmula. Você nunca se livra da mancha do gozo. Mesmo o gesto de renúncia, de ascese, de sacrifício, produz um mais gozar, surplus enjoyment. O monge que renuncia a tudo pode gozar justamente da renúncia. O militante que abdica do prazer pessoal pode gozar da pureza do sacrifício. Ou seja, a carta do gozo te acha. Você pode fugir, racionalizar, fazer yoga, mas em algum ponto ela bate na porta. Tá, ele defendeu o Lacan. Mas o Zizek também não perde a chance de alfinetar o Derrida. Quais são os pontos principais dessa crítica? Tem alguns eixos centrais. Primeiro, a metalinguagem disfarçada. O Zizek acusa o Derrida de, apesar de dizer que não há metalinguagem, ocupar uma posição limpa, um pouco de fora. A desconstrução aponta falhas em todo mundo, mas o próprio desconstrutor parece sempre escapar da sujeira. Depois, o messianismo por vir. O Derrida insiste numa justiça sempre por vir, numa democracia por vir. O Zizek vê nisso um risco de paralisia política. Tudo é adiado, nada se decide. A ética da abertura infinita evita o confronto com o antagonismo real. E por fim, a diferença mínima versus diferença. O Zizek reconhece que a sua diferença mínima é próxima da diferença derridiana, mas insiste que a diferença mínima é imanente à coisa. É a autodiferença da substância. O sujeito é essa negatividade autorrelacionante, a substância que não coincide consigo mesma. E aí ele entra com Hegel de vez. A substância é sujeito quer dizer que a substância traz dentro de si um excesso negativo que nunca se resolve. O sujeito é justamente esse excesso, essa lacuna, esse furo. Contra o messianismo derridiano, que sempre adia o evento, o Zizek diz: tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. A lacuna permanece, mas ela não está num futuro transcendental. Ela está aqui, na estrutura do real. Tem um ponto que eu adoro na leitura do Zizek, quando ele transforma a carta num MacGuffin. Gabi, explica isso pra gente, até pensando em quem nunca ouviu falar desse termo do cinema. Na última fase do Lacan, a carta não é apenas significante. Ela é também o objet petit a, o objeto causa do desejo. O pequeno resto de gozo que circula e inquieta. Aquilo que todo mundo quer justamente porque não sabe bem o que é. O Zizek associa isso ao MacGuffin do Hitchcock, o objeto que move a trama, mas cujo conteúdo é indiferente. Em vários filmes de suspense é aquela maleta, aquele dossiê secreto, aquele pendrive milagroso que todo mundo persegue, mas o espectador quase nunca fica sabendo exatamente o que tem ali dentro, e isso não atrapalha em nada a história. Pode ser o anel, o isqueiro, a chave,
pouco importa o que é em si. O que importa é que ele organiza o desejo dos personagens e faz a narrativa andar. E aí entra o Wagner com o Anel do Nibelungo. Só situando rapidamente. Isso vem da primeira ópera do ciclo, O Anel do Nibelungo, das Rheingold, em que toda a narrativa gira em torno de um anel mágico. O Alberich rouba o anel das donzelas do Reno. O anel passa de mão em mão, sempre carregando uma maldição, e a história só se resolve quando o anel volta ao Reno, às donas legítimas. Mas o preço disso é o crepúsculo dos deuses. A ordem inteira que se estruturava em torno daquele objeto colapsa. Ou seja, é o mesmo tipo de lógica do MacGuffin, um único objeto aparentemente simples, mas que concentra desejo, poder, maldição e faz o universo inteiro se reorganizar ao redor dele. A carta do Poe é esse objeto. Ela materializa a falta no outro. Onde ela aparece, alguma inconsistência do grande outro fica exposta. A posse da carta marca o sujeito, rainha, ministro, Dupin, com um certo tipo de passividade frente ao gozo. Então, quando a carta chega ao seu destino, nem sempre é notícia boa. Às vezes, chegar é justamente aquilo que faz o universo simbólico desmoronar. Vamos pegar esse gancho e trazer para a ideologia, que é uma obsessão do Zizek. Para ele, ideologia não é só falsa consciência. Não é que haja uma verdade atrás e a ideologia seja uma cortina de fumaça. A ideologia funciona no nível da fantasia que estrutura a nossa realidade. A fantasia ideológica não esconde a realidade. Ela organiza a nossa relação com o real, com o antagonismo. Permite que a gente suporte o fato de que o social é atravessado por um conflito impossível de suturar, como a luta de classes. E aí o paralelo com a clínica é direto. A fantasia organiza a relação do sujeito com o gozo, com o desejo do outro. O objetivo da análise, dizia o Lacan, não é tornar o inconsciente consciente no sentido pedagógico, mas atravessar a fantasia. O Zizek radicaliza isso. Atravessar a fantasia significa confrontar o núcleo traumático do real. Aceitar que não há grande outro que tenha o que falta. Assumir que nenhuma carta do outro trará o objeto que completará o sujeito. Ou seja, na clínica, não se trata de garantir que a carta certa vai chegar um dia, mas de ajudar o sujeito a suportar que não há carta que resolva, que o destino é esse furo, acompanhado de gozo. Silvia, antes de a gente ir para as implicações práticas, eu queria que você comentasse essa ideia do Zizek de que o número da dialética hegeliana não é 3, mas 2. É uma construção bem interessante. Tradicionalmente, a gente pensa a dialética como tese, antítese, síntese. 3 termos. O Zizek diz: o verdadeiro número da dialética é 2, mas não no sentido de 2 polos estáveis. É o 2 que habita o próprio 1, a autodistância do 1 em relação a si. Não há um 1 substancial, pleno, que se perde e volta enriquecido. Não existe um todo anterior. O 1 só se torna 1 ao se dividir, ao perder uma parte. A parte perdida é condição da própria afirmação. Na psicanálise, o sujeito é essa negatividade autorrelacionante. Não é um eu com atributos. É o furo, a falta, o intervalo. Agora vamos para aquilo que, eu sei, muita gente que nos escuta está esperando. Ok, lindo esse tour teórico, mas e no divã? E na psiquiatria clínica? O que muda se eu fico com o Lacan, fico com o Derrida ou deixo o Zizek entrar na sala? Gabi, quer começar? Vamos por partes. Primeiro, o Lacan clássico. Ética da verdade do significante. A máxima, uma carta sempre chega ao seu destino, sustenta a ideia de que o sintoma é uma mensagem cifrada. A direção da cura é fazer o sujeito se responsabilizar pela sua carta, por aquilo que põe em circulação. O analista aposta na estrutura, aposta que há uma lógica, um saber no inconsciente que se revela na repetição. Depois, o Derrida, clínica do não fechamento. Lido clinicamente, o Derrida lembra ao analista que nem toda carta tem um querer dizer único. Os sintomas, os sonhos, os lapsos podem ser letras errantes, não apenas mensagens. Eticamente, isso implica não precipitar interpretações falocêntricas que fechem o sentido, sustentar o não saber, a indecidibilidade, especialmente em casos em que a pressa de sentido pode ser violenta. Em seguida, a Barbara Johnson,
Atenção à literariedade do discurso do paciente. O paciente não é só portador de mensagem inconsciente. O modo como ele narra, os frames, os recortes, as omissões, são parte do jogo. A fala do analisando é texto literário também, com vozes, narradores, cortes. Não apenas material bruto para uma teoria. E por fim, o Zizek, atravessamento da fantasia e encontro com o real. A cura não é adaptação, nem esclarecimento pedagógico. É o sujeito confrontar o ponto em que a sua fantasia organiza o gozo e deslocar-se dessa posição. A carta chega ao destino quando o sujeito é levado a assumir as consequências do que colocou em circulação, inclusive no nível político, no lugar que ocupa socialmente. E, em termos bem práticos, diante de um sintoma, de uma fobia, de um acting out, o analista lacaniano tende a supor que há um endereço. A mensagem vai encontrar seu destinatário na transferência. Um olhar derridiano impede a gente de acreditar que, uma vez encontrada a interpretação certa, tudo se resolve. O resto, o ruído, a letra errante permanecem. A Johnson lembra que o paciente não é só caso clínico, ele é também escritor involuntário do próprio texto. Há uma alteridade na linguagem dele que não se reduz às nossas categorias. E o Zizek exige que a gente não perca de vista o real do antagonismo, seja na família, na sexualidade, seja no campo político e social. A análise não pode virar só higiene do eu. Traduzindo muito grosseiramente, vocês me perdoem, seria algo como: Lacan, tem uma verdade aí, estruturante, e vale a pena persegui-la. Derrida, cuidado para não fechar o texto rápido demais, sempre sobra resto. Johnson, inclusive, o modo como vocês brigam por essa verdade é parte da história. Zizek, no fim, vocês vão trombar com o real, e isso tem implicações políticas. Vocês poderiam comentar rapidamente, antes do fechamento, as implicações fora da clínica, no texto, na mídia, na política? Na teoria textual, o Lacan oferece uma leitura estrutural forte. Textos como redes de significantes regidos por uma lógica. O Derrida ressalta o ruído, a disseminação, o fato de que o sentido nunca se fecha. A Johnson mostra como essa tensão é produtiva para a crítica literária. Não se trata de aplicar uma teoria a um texto, mas de deixar o texto trabalhar a teoria. Na mídia digital, a destinerrância hoje é quase óbvia. E-mails em spam, mensagens que não chegam, sobrecarga de informação. Ao mesmo tempo, o algoritmo funciona como uma espécie de grande outro, que garante certas cartas, likes, notificações, chegando até a gente de forma insistente. O Zizek ajuda a perceber como certos objetos aparentemente vazios, memes, trends, funcionam como MacGuffins que estruturam um gozo comunitário. Na política, a insistência do Lacan numa verdade estrutural pode ser um antídoto ao relativismo que transforma tudo em opinião. O Derrida é fundamental para criticar estruturas rígidas, identidades fixas, abrir espaço para teorias queer, pós-coloniais, feministas, algo que a Johnson explora muito bem. O Zizek lembra que, se ficarmos só na celebração da diferença e da abertura, podemos evitar o confronto com o antagonismo real, luta de classes, violência estrutural, racismo e assim por diante. Para ele, política emancipatória exige ato, exige decisão, e isso inevitavelmente envolve algum fechamento, alguma violência simbólica. Para a gente encerrar, vou pedir a vocês uma espécie de tese clínica política em uma frase. Eu sei que é sacanagem, mas faz parte do jogo. Eu diria assim: levar a sério Lacan, Derrida, Johnson e Zizek é aceitar que o sintoma é carta, é letra errante, é objeto de gozo e é efeito de antagonismo. E que a clínica não é nem decifração paranoica, nem celebração relativista, mas manejo ético desse excesso. A minha formulação seria: o legado desse debate é nos lembrar que não há destino garantido, nem ausência de destino. A carta chega, se perde, se reenvia, e é nesse movimento, mais do que num ponto final, que se joga a ética da psicanálise e da crítica. A minha, como bom âncora leigo, seria mais simples. No fim das contas, talvez a pergunta não seja se a carta chega, mas como cada um decide responder quando é interpelado por ela. Talvez seja isso que a clínica, a filosofia e a política têm em comum. Não é evitar a carta,
É assumir o que fazemos quando ela cai na nossa caixa de entrada subjetiva. Obrigado, Gabi, obrigado, Silvia, e obrigado a você que nos ouviu nesse mergulho pesado, mas espero fecundo. No próximo episódio, talvez a gente pegue algo leve, tipo gozo e capitalismo tardio. Até a próxima, no Mergulho Profundo.